E hoje é dia de Bobbie Goods. Nesse vídeo eu vou te ensinar várias técnicas para você aprender a fazer um desenho fofinho assim. Porque Bobbie Goods, que é Bobbie Goods, tem que ser fofinho, né? E deixa eu te perguntar, você já se inscreveu no nosso canal? Então, antes de começar o vídeo, já vai lá, se inscreve, aciona o sininho, porque aqui toda semana tem vídeo novo para você. E não esquece de olhar os shorts, porque lá tem muito mais brincadeiras ainda. Agora vamos colorir? Então vamos começar com aquele piso com efeito de madeira? Seguinte, eu gosto sempre de primeiro contornar aonde eu vou pintar, e essa é a canetinha número 23, para depois colorir no centro, porque assim não fica aquele manchadinho, sabe? Agora, para você fazer o efeito madeira, pegue um lápis de cor. Eu usei aqui um marrom claro, e aí você vai fazer os veios da madeira com alguns risquinhos e alguns círculos ovais. O círculo é oval, né? Com um risquinho ao meio. Depois faz só uma sombra assim com o lápis. E olha só que lindo que ficou. Agora a gente vai colorir o desenho. E essa cor eu adoro para fazer a parte interna dos livros e cadernos, porque ela é uma cor neutra e combina com tudo, para quando você trouxer aquela alegria de cor que o Bobbie Goods pede, né? E principalmente os detalhes pequenos eu gosto de fazer com cores bem coloridas e bem contrastantes entre si. Cada um tem um jeito de ver o mundo, né? E o meu eu procuro fazer o mais colorido possível. E o que traz essa fofura para o desenho são os pequenos detalhes. Então aqui no cupcake usei o marrom claro para o bolinho e aí as gotinhas de chocolate eu vou fazer só com alguns pinguinhos em marrom escuro. Seguindo aqui com mais alguns detalhes de coloração e agora a gente vai escolher uma cor muito importante também desse desenho. O sofá, que é uma peça grande. E aqui, mais uma dica. Eu sempre deixo na contracapa uma legenda com as cores das canetinhas que eu tenho e eu gosto de organizar assim por tipo de cor, que fica mais fácil de visualizar a combinação que eu vou fazer. Então, para esse desenho, eu vou trabalhar agora tons de rosa e verde. O código da cor é 68, então bora pintar. Gente, quando é uma área um pouco maior, a tendência é que a cor não fique tão uniforme. E aí o que você pode fazer é passar mais uma camada de canetinha. Aqui no meu desenho, o encosto do sofá ficou bem manchado. Então, eu passei mais uma camada até deixar uniforme. Se precisar, você pode até passar a terceira camada até chegar no tom que você gosta. Agora, para dar volume nesse sofá, a gente vai fazer um surtom. E para acertar a cor, é só você fazer um teste ali ao lado. Pinte primeiro o fundo que você já tem e depois teste qual é o tom que você gosta para fazer o contorno. Faz toda a diferença no desenho. Olha só que bonito que fica. Parece que dá volume, né? Agora, para o cobertor, que também é uma área grande dessa parte do sofá, eu vou trabalhar o rosa. Então, primeiro um rosinha claro de fundo para o cobertor e depois um rosa mais escuro para, como no sofá a gente trabalhou luz e sombra, e algumas bolinhas para deixar ele mais fofinho. E para combinar com o cobertor, o travesseirinho também vai ser no rosa mais escuro. O nosso ursinho vai ser um tom de cinza. E para isso, eu peguei um cinza de lápis de cor, que aí você consegue fazer uma camada bem clarinha, para depois vir com a canetinha e fazer os efeitos. Então, eu gosto sempre de contornar a patinha e a base da orelha e depois fazer como se você imitasse o pelinho do ursinho, com esses pontinhos desse jeitinho aqui. Você pode repetir isso na cabeça, fazer mais algumas manchinhas. E se você quiser mais camada de cor, você pode repetir a mesma canetinha que ela faz um surtom. Um marrom escuro, só para fazer o narizinho, e um rosa para dar esse efeito de blush, que eu amo. E lá vem o pulo do gato. Canetinha posca branca. O branco, ele sempre traz luz para o desenho. Dá uma diferença tão grande, então eu gosto sempre de fazer as sardinhas, o contorno e alguns detalhes. E aqui em cada pintinha, eu coloquei um pontinho branco. Como o nosso ursinho eu fiz em tons de cinza, o gato eu vou fazer em tons de marrom, sempre testando o tom ali do lado, porque aqui a gente também vai trabalhar surtom, um marrom claro e um marrom escuro. Eles ficaram tão fofinhos, olha isso. Já decidi, vou fazer a xícara em tom de azul, porque a mesa vai ser um rosa pink bem forte, para fazer contraste tanto com o verde quanto o caramelo, que vai ficar lindo, e também combinar com o nosso cobertor. Nas laterais da mesa, eu fiquei fazendo várias camadas com o mesmo tom, só para criar esse efeito de sobretom, sabe? E para finalizar, também alguns detalhes em canetinha posca branca. Lembra que na parte de baixo a xícara eu fiz azul, escolhi o mesmo azul 68 para o abajur, para fazer esse contraponto de cor. E agora mais um pouco de azul no outro ponto do desenho. Tá vendo que fez como se fosse um triângulo? Isso traz harmonia para o desenho. Para as almofadas, eu pensei em fazer um nude. Até tentei fazer um coração aqui de surtom, mas não gostei. Então, cobri, fazendo mais uma camada de cor, e combinei com o rosa claro, usando o mesmo rosinha que eu usei no cobertor. Porque isso também é legal, às vezes, você repetir as cores para trazer harmonia. Aí agora sim,
Fiz um coraçãozinho com o rosa pink e alguns detalhes com a canetinha posca. Mas ainda parecia que faltava alguma coisa, então fiz um poazinho marrom. E a outra almofada, como tá ficando tudo muito colorido, pensei em fazer em tons de areia e marrom para ter um ponto neutro. Chegou a hora da cortina. Escolhi esse tom número 4, que ele é meio vermelho, meio bordô, que acho que vai trazer uma harmonia muito legal com os contrapontos de verde e rosa. Adoro combinar vermelho com rosa também. E a florzinha eu pintei com um laranja para ficar como se fosse uma marca d'água. Agora o vidro eu também colori com lápis de cor para dar esse cinza bem clarinho. E os detalhes foi canetinha, aí claro que em tom de cinza, um cinza mais claro e outro cinza mais escuro para maçaneta. Tava faltando um detalhe nessa cortina de posca branca, né? Agora sim, vamos fazer o jardim. Pensei em deixar como se fosse um jardim mesmo, fazer uma graminha. E para isso, foi um tom de verde mais claro embaixo e um tom de verde mais escuro para fazer as pintinhas, para imitar realmente a grama. E abaixo do vaso, fazer uma sombra. As árvores fui pintando cada uma com um tom de verde diferente e com um jeito de colorir diferente, para realmente mostrar que eram plantas diferentes. E para o caule, usei a mesma técnica do piso de madeira, colocando uma cor mais clara embaixo, de canetinha, e vindo com um lápis de cor fazendo as ranhuras por cima. Agora os vasos têm que ter cor, né? Fiz um amarelo e outro, um azul clarinho, de uma canetinha antiga que eu tinha aqui em casa. O passarinho, misturei as duas cores e para o céu, um azul bem clarinho com lápis de cor. É muito legal você fazer essa mistura de materiais porque você vai criando efeitos diferentes no seu desenho. E mais uma vez, para finalizar esse cantinho, lá vem a canetinha posca para novamente criar detalhes e trazer luz para esse cantinho tão especial. Fiz até algumas nuvenzinhas. Só falta o rodapé, que foi o marrom mais escuro. Estava com dúvida na cor da parede, mas resolvi colocar esse salmão mais clarinho, já que muitas peças aqui estão com cores mais fortes. Tem que dar um jeito de cobrir essa manchinha ali, que eu acabei saindo um pouco da linha. Vamos ver o que a gente inventa. A haste do abajur estava um pouco morta, coloquei um marrom mais escuro e agora a gente vai fazer os quadrinhos e aqui eu quero fazer tudo bem colorido. Aqui eu vou dar uma corrida no vídeo porque senão vai ficar muito longo, porque aqui são vários detalhes, mas enfim, é trabalhar a cor olhando, observando o desenho que ele vai crescendo aos poucos. O único detalhe aqui que eu queria te explicar é trabalhar o lápis de cor, que aí você consegue dar essa luminosidade do céu, brincando com lápis de cor amarelo e também os sobretons, tanto sobre a canetinha quanto sobre o lápis de cor azul do mar. E a minha moldura aqui, que estava muito clarinha, taquei um marrom escuro e um caramelo por cima para ficar mais bonito. E essa parede está pedindo um efeito de papel de parede, né? Novamente eu vou testar as cores para ver qual o tom que mais combina. Como esse salmão ficou difícil, eu cobri toda a parede de salmão com o tom F31. Gostei mais assim, vocês gostaram? Achei que faltou uma posca aqui agora no quadrinho. Vou finalizar ele para agora finalizar o papel de parede. Que vai ser o seguinte, a gente vai fazer uma florzinha como se fosse uma margarida em surtom e o miolinho no marrom. Para trazer um pontinho de luz, um conjunto de 3 pinguinhos de posca entre as florzinhas. Não estava feliz ainda com essa parede, então foi o marrom para ela e agora sim. Finalizamos! E ficou fofinho, né? Não te falei que seria fácil? Então se você conhece alguém aí que também está aí na febre Bobbie Goods, já encaminhe esse vídeo porque eu tenho certeza que ela vai te agradecer. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal, porque aqui toda semana tem vídeo novo para você. Até semana que vem!